Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 23 de novembro de 2016. Eu estou com uma camiseta e essa camiseta é o dia 9 de dezembro de 2016, agora, neste ano. É todos os anos, na verdade, dia 9 de dezembro. O que acontece? É o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Sim, e está próximo, está bem pertinho, né? 9 de dezembro. Sei que a gente ainda está em novembro, sei que a gente ainda não está no dia, exatamente para anunciar que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção daqui a pouquinho, tá? Então, qual é a moral de eu estar começando essa campanha agora? Para que, se vocês quiserem fazer algum tipo de manifestação, se quiserem se organizar para alguma situação específica, alguma coisa, tem uma data que é uma data emblemática e não é nacional, é internacional, é uma data da ONU. Então é até bom a gente lembrar, a própria ONU, inclusive, que não anda fazendo direitos humanos para humanos direitos, né, em alguns aspectos, tem defendido até direito dos humanos em alguns momentos. Então é bom até a gente lembrar a própria ONU e o próprio Brasil, que nos anos anteriores, inclusive, tem ficado aquém, à margem dos interesses brasileiros no combate à corrupção. No ano passado, foi pouco divulgado, poucos meios de comunicação fizeram divulgação a esse respeito, e as entidades responsáveis para combater a corrupção, porque estava durante o processo da cassação de Dilma Rousseff, eles pegaram e simplesmente nem divulgaram. E o órgão federal, né, o órgão ligado ao governo federal, então nem foi divulgado. Os governos estaduais também pouco divulgaram a esse respeito. O que foi uma vergonha, como diria Boris Casoy, né? Era uma vergonha uma situação dessa. Porque era um momento de se divulgar Dia Internacional de Combate à Corrupção e parecia que ninguém falava nada a esse respeito. Bom, está chegando a data de novo e é bom que todo mundo fique sabendo. A data é oficial, é internacional e o Brasil tem que combater sim a corrupção. Então, e mais do que nunca, a gente está numa luta ferrenha, não é de um ano, já faz tempos que nós estamos tentando combater realmente esse mal no Brasil. É importante que a gente levante essa bandeira, sim, né? Outro assunto que eu gostaria de comentar com vocês, então fica assim, o alerta, né? Se vocês quiserem se organizar, aproveitar a data, alguma coisa, é uma data bem interessante se fazer essa situação. Outra assunto que eu quero comentar com vocês é a questão do Coronel Enio Fontinelli, um amigo né, que está fazendo excelentes vídeos. Ele fez o vídeo da zona de retaguarda, que logo em seguida eu peguei, quando eu descobri que ele tinha feito, um mês depois dele, eu peguei e fiz um vídeo também, dando mais ou menos a minha versão, a minha explicação a esse respeito, né, Brasil, zona de retaguarda, e não é a zona de retaguarda dos Estados Unidos, mas é zona de retaguarda não só dos Estados Unidos, mas da OTAN em si, né? Também dos Estados Unidos. E aí eu peguei, dei uma seguida no coronel, adicionei ele, fiz contato com ele e tudo. E ele realmente está fazendo excelentes vídeos. Ele está fazendo ele fez um outro vídeo recentemente, né, que eu ia fazer só depois que passasse a questão da prisão do Lula, que eu acredito que o Lula vai ser preso, né, e eu acredito também que isso possa sim, tanto que até o próprio presidente da República, Michel Temer, pegou e mencionou essa situação da possibilidade, tanto que eu fiz um vídeo ontem da questão da possibilidade de guerra civil e a gente reduzir essa força de guerra civil, alertando as pessoas de bem que não se deixam envolver por grupos de massa de manobra ligados ao PT e a Lula, né? E
Coronel Enio alertou uma coisa que eu faria logo em seguida, mas para ele ficou tão claro, tão objetivo, e realmente é verdade o que ele está falando. Estou fazendo um complemento nesse vídeo, explicando essa situação, para que vocês tenham a noção de que ele está falando tem fundamento e é realmente verdade. Existe sim uma ação, uma conduta, né, de atacar a direita, tornando-a como extrema direita. Ela não é extrema direita. Nós aqui no Brasil não temos ainda uma direita, né? Então a direita que está sendo formada, recém-formada, ela está sendo tratada como direita radical, extrema direita. O Brasil ainda está formando essa direita, né? Então algumas pessoas que estão se posicionando mais de forma mais conservadora e à direita estão sendo tratadas como radicais, quando não são, né? Aquele grupo que esteve lá no Congresso Nacional, por exemplo, eles defendem os militares, a lei e a ordem. Tudo que eles propuseram, tudo que eles deram como proposta a ser viabilizada lá no Congresso Nacional, é tudo dentro da lei. Não teve nada de abuso nesse aspecto. Eles nem sequer ocuparam lá. Eles simplesmente invadiram, e houve uma aproximação das pessoas que ali estavam, uma pressão junto a uma porta de vidro que acabou por quebrar a porta de vidro. Quando investigadas pela Polícia Federal, foram imediatamente liberadas. A indução ao erro que a imprensa está promovendo em relação a essas pessoas dá o aspecto de como se fosse uma tentativa de golpe de Estado, quando na verdade todas elas foram liberadas e não houve nada disso. Alguns jornalistas estão exagerando, apelando a situação, quando na verdade não houve nada de absurdo nesse aspecto, né? Então o exagero é fabuloso nesse aspecto. Tem tanto para o lado da extrema esquerda, que essa sim existe, e que está às vezes até infiltrada em movimentos de direita para manipular e induzir ao erro. Um exemplo que eu dei é que não deveria ter feito esse fato dessa maneira. Eu acho que eu poderia ter feito de outros modos. Claro que chamou a atenção e de alguma maneira também acabou favorecendo ao atraso de algumas votações que seriam prejuízo para nós, que só atrasou, infelizmente, porque parece que algumas delas foram aprovadas, né? A calada da noite e nas vésperas de férias e festas de fim de ano, que é o que normalmente o Senado e a Câmara fazem quando querem aprovar coisas que não querem que o povo saiba, né? Porque aí a gente perde a atenção um pouquinho, no que perde o controle social um pouco, eles vão lá e votam exatamente do jeito que eles gostariam, para se livrar de corrupção, inclusive, né? Que é o caso que eu estou combatendo aqui. Então o Coronel Enio sabidamente foi aos meios de comunicação virtual e pegou e fez um vídeo, né, dizendo que havia sim uma prática não só nacional, mas internacional, de desqualificação do mérito da direita, tratando-a como extrema direita. E aí, dessa maneira, a esquerda aparece como centro, né, centro-direita, né, ou direita, e consegue ascender ao poder novamente, alegando que a outra é muito radical. Não é verdade, tá? Então, assim, se você quer realmente votar na direita, veja os candidatos mais à direita. Esses são reais candidatos à direita. Esses são candidatos reais de direita. Os outros vão estar disfarçados de direita, né? Pode ser que algum caso seja real, realmente, verdadeiramente de direita. Mas procure sempre centro-direita, direita em especial, preferencialmente direita. Por quê? Porque corremos o risco de manter a mesma postura, a mesma conduta do que estava acontecendo até então. E é uma tendência,
Tá? Então, se você quer votar realmente na direita, procure extrema direita, o que a esquerda vai chamar doravante de extrema direita. É a direita verdadeira que está recém sendo criada, né? E aí, por uma questão de discurso, para se manter no poder, eles vão tentar endireitar a própria esquerda para tentar manter a existência do poder. O que aconteceu? A direita virou moda. Como qualquer outro produto, como tu comprar o produto da moda, a camiseta da moda, a joia da moda, o celular da moda, o relógio da moda, qualquer coisa nesse sentido, a direita virou moda, né? Então, porque a esquerda tá errada, a conduta dela está errada, então para se manter no poder algumas pessoas estão migrando. Isso é um alerta do Coronel Enio Fontinelli e meu também doravante, tá? Isso realmente acontece, está acontecendo. Eu ia deixar um pouquinho mais adiante para falar esse tipo de coisa, porque a prioridade agora é impedir que Lula fique impune, né? E que use, manipule as pessoas para promover violência, né? O cara ainda age de forma criminosa. Não tem porquê os partidos de esquerda apoiarem Luiz Inácio Lula da Silva. Em vez de agir da forma como estão agindo e tentando endireitar para poder se manter no poder, aí tu vê o quanto são traidores realmente, porque eles pegam e se infiltram em outros movimentos, eles não são o que dizem ser. Ao invés disso, eles podiam simplesmente não fazer isso, eles podiam agir corretamente, eles podiam não apoiar Lula, não apoiar o PT, e fazer uma discussão sobre como deve agir a nova esquerda brasileira, uma esquerda democrática, plural, né, onde que todos nós tenhamos a oportunidade de poder fazer um projeto social, um trabalho social, dentro da democracia, dentro de um projeto de governo, algo que transformasse o nosso país e que qualificasse a vida de todo mundo. Mas não. Não, eles não querem agir dessa maneira. Eles querem conquista e manutenção do poder a qualquer custo e estão habituados às práticas de corrupção que foram doutrinadas pelo PT. Isso é uma prática nefasta. Essa é uma esquerda que não serve mais para o Brasil nem para o mundo, mas está sendo doutrinada dessa maneira. Uma neoditadura, digamos assim, uma coisa absurda, uma nova Guerra Fria, um novo período de Guerra Fria. O mundo está virado de cabeça para baixo, literalmente. É como se tivesse gente disposta a fazer guerra mundial, disposta a dominar, disposta a doutrinar. É como se houvesse realmente como se as pessoas estivessem envolvidas por uma facção do mal, como se o mal realmente pudesse ser verificado como conduta. E tem pessoas que fazem isso de propósito, de forma proposital, né? Então quando a gente identifica esse tipo de conduta, esse tipo de postura, e intencionalmente agirem dessa maneira, a gente vê que essas pessoas não estão agindo de forma correta, né? Claro, tem pessoas que a gente percebe que foram induzidas ao erro, que nem sabem por que estão fazendo o que estão fazendo. Essas pessoas a gente até, de certa forma, tenta educar, tenta orientar, explicar alguma coisa para elas, tem diálogo. Outras pessoas, elas não estão confusas, elas não estão sabendo, elas sabem exatamente por que estão fazendo e elas manipulam, elas são manipuladoras, elas têm um interesse de te induzir ao erro e argumentam de forma que tu percebe que ali tem algo a mais, que ela está com uma intenção de te prejudicar, que ela está com a intenção de que ela não é uma pessoa que acredita em alguma coisa com um ideal, não. Ela tem a intenção de te prejudicar ou prejudicar ao governo, alguma coisa, porque ela tem a intenção de ter acesso ao poder, pura e simplesmente. Ela, com a intenção de ter acesso ao poder, ela está querendo simplesmente chegar a ter alguma vantagem, a oferir algum lucro, se promover de alguma maneira. Existem modos de comportamento diferenciado que à medida do tempo a gente vai
discorrendo, mostrando para vocês, e à medida do tempo a gente vai elucidando esse tipo de conduta, de postura. Quando chegar mais próximo das outras eleições, a gente já vai estar bem informado, sabendo como é que cada pessoa dessa se comporta, como é que cada conduta dessa se faz. Mas eu quero deixar muito claro que o Coronel Enio está certo, ele está correto no ponto de vista dele. Então assistam esse vídeo dele, né, que realmente dá essa orientação a esse respeito. E eu vou assim, fazer a minha parte, vou continuar fazendo a minha parte, mostrar para vocês quando esse tipo de coisa acontece, por que esse tipo de coisa acontece. Agora, a gente tem que continuar lutando contra a corrupção, porque o Senado continua tentando aprovar medidas que são prejuízo para o combate à corrupção, né? Há uma inversão de valores e Lula ainda pode ser preso a qualquer momento. O ano está muito rico em matéria de informações e as situações ainda não acabaram. Agora vem a parte que todo mundo queria que acontecesse, ou seja, a parte de punição dos principais criminosos, daquelas pessoas que organizaram todo esse processo. Então a gente precisa ficar atento a esse tipo de conduta. Ainda existe corrupção no Brasil, ainda tem aparelhamento de Estado e a gente tem que tomar a nossa postura, tomar a nossa atitude. Bom, uma coisa que eu disse, eu fui contrário àquela postura de ir até o Congresso Nacional, apesar de que ela surtiu bons efeitos, né? Mas eu sou favorável a um protesto, né, que manifeste o apoio do povo a, por exemplo, as 10 medidas contra a corrupção e a atitudes que vão defender o povo brasileiro e combater realmente a corrupção. Então, um dia bom para se fazer uma manifestação a esse respeito é este aqui, porque é um dia de combate internacional à corrupção, dia 9 de dezembro. Né? Essa data é uma data oficial da ONU, né? E a gente pode lembrar a própria ONU, e o evento e a situação de divulgação disso é organizada pelos Ministérios Públicos Estaduais. Essa camiseta é uma camiseta oficial, ó, dos Ministérios Públicos Estaduais. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos apoiar essa campanha, né, que é uma campanha oficial e que a gente pode fazer a nossa parte. Ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.